Então será que a Vale vai chegar num preço de R$40 por ação? Ou de um ano para cá, as ações da Vale seguem em uma direção apenas, que é para baixo. Foram mais de 28% de queda. E se a Vale não para de cair, o motivo é a crise no seu principal insumo de trabalho. E aí depois que você abre essas notícias, vê a Vale despencando, você pode pensar duas coisas. A primeira delas é: será que eu tô perdendo dinheiro com essa ação e não tem mais solução? Ou a segunda é: poxa, será que ela vai chegar a 40 e eu preciso comprar pesado? Será que a Vale tá barata? Será que vale a pena nesse momento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá, e os preços da Vale estão nas mínimas dos últimos anos. Se a gente for olhar, nesse momento ela já está bem abaixo do que foi o pico da pandemia de 2020, onde ela chegou perto dos R$60, sendo que agora ela está a 51. Só de um ano para cá ela caiu 27%, saindo da casa dos R$70 até os 51 também. E aí é aqui que as opiniões já começam a ficar meio divergentes. Muita gente acredita que a Vale nesse momento é uma armadilha de valor. Só que muita gente vê a Vale como uma das melhores oportunidades da bolsa, podendo valorizar mais de 30% em 2025, ou se depois dessa queda toda ela não virou uma oportunidade. E aí assim, se a gente for voltar no histórico da mesma Vale no passado, o que a gente vai ver foram cenários parecidos que a gente já viveu. Ora, uma queda muito forte ali entre os anos de 2011 até 2016, chegando a cair 83% nesse período. Naquela época, os preços chegaram abaixo dos R$10 por ação. 9,37 foi o melhor print ali que eu consegui. Sendo que depois da virada do ciclo, quando a Vale voltou a valorizar, ela deixou uma alta muito forte também, de mais de 1.100%, tudo isso sem considerar dividendos. E aí o preço chegou a bater mais de 115 por ação. Ou seja, para muita gente que comprou a patamares baixos naquela época, contando os dividendos, a gente viu uma valorização de mais de 1.500%. Aí na cabeça do investidor, ao ver esse contraste aqui, fica a dúvida: eu compro ou eu vendo o Vale? Se chegar a R$40, ela é compra? Vale a pena? Além disso, tem também o: se eu já tiver ela em carteira, será que vale a pena comprar mais? Eu vendo, o que eu faço? Foi justamente o caso do Jorge, um dos investidores que passou pela nossa consultoria gratuita no final do ano passado. Somente nas ações da Vale ele já acumulava mais de R$700 mil, e essa era a posição mais relevante de longe da carteira de ações dele. E era justamente por essa posição ser desproporcional ao restante da carteira que ele estava na exata dúvida do que ele deveria fazer daqui para frente. Poxa, ele já viu a empresa cair mais de 20% num ano só. Será que ele tem que comprar mais agora? Será que é só esperar? Será que é vender uma parte para rebalancear? E essa dúvida inteira só acontece por um motivo: falta de uma estratégia muito clara nessa carteira. Foi aí que a gente mostrou para ele o nosso sistema de alocação estratégica, que é a única forma de você ter 100% de certeza sempre do que fazer na tua carteira, independente do que acontece com o mercado e com as ações que estão nela. E aí, se como o Jorge, você precisa de ajuda para traçar as suas estratégias, montar a tua alocação ideal e comprar os ativos que realmente façam sentido para você, principalmente se você estiver focado na tua carreira profissional, na tua empresa, e não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado sozinho, aí eu preciso te convidar para fazer a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela, ou de clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que vai te levar direto para a inscrição da nossa consultoria gratuita, onde a gente vai reservar uma hora de um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias para olhar para o teu caso individual e ver como é que você pode investir melhor. Beleza, então a gente vê tudo isso, a gente vê que a Vale já passou por um momento parecido no passado, mas ela está num momento de queda agora. Será que tem algum fator que esteja jogando a favor da Vale? Será que ela chega nos 40? Será que ela já está barata demais? Bom, pensando na empresa como um todo, a Vale tem alguns fatores que a diferenciam de outras empresas no Brasil. Primeiro de tudo, que ela é a quarta maior mineradora do mundo, segundo a lista do Mining.com, e ela está presente atualmente no mundo inteiro praticamente. Um segundo ponto que a Vale não tem como perder é o baixo custo de produção de minério de ferro que ela tem, que foi justamente um aprendizado que a empresa trouxe lá da crise que ela viveu entre 2011 até 2015. Porque afinal não é do dia para a noite que a empresa perde mais de 80% do seu valor no mercado, como a gente já mostrou. Além disso, naquela época, quando a gente olha para o preço do minério de ferro internacional, o que a gente via também de 2011 até o início de 2016 foi uma queda muito forte desse minério, saindo da casa dos $185 por tonelada até a casa dos $39 mil por tonelada. Ali, os gestores da época da Vale viram a receita da empresa despencar, já que o valor de vendas depende muito do preço da cotação do minério. Foram mais de 75% da receita que foi perdida. E foi por isso que a companhia acabou aprendendo a trabalhar de uma maneira super eficiente e cortar custos. O que fez com que, na época, a Vale ficasse inconfortável em termos de caixa, mesmo com o preço do minério de ferro a $65 por tonelada, que já era o preço praticado ali em 2017. E foi aquele aprendizado que fez com que a margem bruta da Vale tenha uma alíquota muito positiva até os dias de hoje. Ou seja, de toda a receita das vendas da Vale, depois de descontados os custos de produção, que é onde está justamente o minério de ferro, o que sobra é o lucro bruto. E a margem bruta mostra o quanto que fica de dinheiro no caixa da empresa
depois de pagar todos os custos. A gente está falando de 40% após os gastos com minério. O que é uma cifra que veio aumentando justamente de 2015 para frente, ou seja, a Vale conseguiu ser muito eficiente e até hoje manter uma margem bruta próxima a 40%. Ou seja, como a empresa não controla o preço do minério de ferro, o que está no controle dela é vendas e custos. Os custos ela conseguiu segurar. Isso é legado dos últimos 10 anos para a empresa. Só que nem tudo são flores. O contexto atual que a Vale vive é um cenário muito ruim para a China já há alguns anos, principalmente no que se fala de construção civil, a principal indústria do mundo que demanda minério de ferro do mundo inteiro e que por não estar construindo tão bem assim, acabou impactando os preços da Vale por aqui. Sem falar que desde a eleição do presidente Trump, o que a gente vê são tarifas de importações que podem chegar até 60% entre Estados Unidos e China, o que pode trazer mais 4 anos de dificuldade para a economia chinesa. E aí fica a pergunta, será que a Vale pode continuar caindo e chegar nos 40%? Será que a gente vai ver algo parecido com o que aconteceu no passado? E aí eu só preciso te deixar um cuidado muito importante aqui. Independente do preço da Vale, para 3 tipos de investidores, ela não passa nem perto de ser uma oportunidade. Primeiro, para aqueles investidores que estão pensando em fazer um plano de curto prazo, trocar a sua casa, pagar a faculdade dos filhos nos próximos 5 anos. Se o seu caso for alguma coisa desse tipo, você nem deveria estar pensando em investir em ações. Até porque a Vale já teve períodos de valorização, mas também teve os períodos de queda dela, como a gente falou, de 2011 até 2016. Imagina uma pessoa que investiu 100 mil reais e fez aportes de 2 mil reais durante esse período aqui, onde no final de 5 anos investidos, aquela pessoa tirou do bolso 218 mil reais e acabou com um patrimônio de 83 mil reais, uma desvalorização muito relevante que para quem tem um plano de curto prazo inviabilizaria completamente. Então a Vale só passa talvez ser uma oportunidade para quem realmente pensa em longo prazo do investimento. Segundo tipo de investidor, para quem não tem uma estratégia clara, a Vale não é uma oportunidade. Aquele tipo de pessoa que está pensando em comprar a Vale agora somente por causa da cotação, porque ela pode bater 40, porque ela já está a 50. Se não seu caso, volta a ser como o do Jorge, que comprou boa parte da carteira ali em Vale. Imagina que você compra tudo a 50 reais e ela realmente cai a 40. Ora, o que é que você tem que fazer? Tem que comprar mais? Tem que vender? Tem que esperar? Ou seja, comprar sem saber como, nem quando, vai te fazer tomar a decisão errada na hora errada. E o terceiro tipo de investidor é aquele cara que já tem a alocação suficiente em ações do Brasil. Ora, imagina que você tem uma carteira que a gente chama de modelo arrojado aqui no clube. Você tem uma estratégia de carteira muito bem definida e você quer ter 25% da tua carteira em ações do Brasil. E aí imagina que você tem 1 milhão de reais investido e você já tem mais de 250 mil em ações aqui no Brasil. Ora, nesse caso, você já tem seus 25%. Você não precisa ficar olhando para ações do Brasil nesse momento e a Vale não vai ser uma oportunidade. E eu tô te falando tudo isso porque a única coisa que você tem controle aqui é sobre a sua estratégia, sobre quando você vai tomar uma atitude no mercado. Agora, sobre os preços que o mercado vão colocar no ativo, a gente não tem controle absolutamente nenhum. No final do dia, cada um de nós pode ter a sua opinião. Eu, por exemplo, acho que o preço da Vale já foi descontado demais. Só que a nossa opinião não pode ser um critério para tomada de decisão nos investimentos. Não é isso que disse a empresa tá barata. Afinal de contas, lá em 2012, a Vale já era uma das mineradoras mais baratas do mundo inteiro e atraía investidores. Só que lembrem que a Vale, mesmo sendo muito barata, ela continuou caindo muito a sua cotação até 2016, quando ela voltou a se valorizar. Então, uma empresa barata, ela pode permanecer barata por muito tempo. E feito todos esses disclaimers, eu preciso te dizer se a Vale tá barata agora ou não. Para isso, a gente precisa ir para os dados, para fatos e não para opinião. O fato é que a Vale gerou um EBIT, uma geração de caixa nos últimos 12 meses de mais de 70 bilhões de reais. A gente compara isso com o valor de firma de 285 bilhões de reais. E eu tô te mostrando essa forma de investir aqui porque ele deu muito resultado no passado, tendo uma performance 5 vezes acima do Ibovespa, como o gráfico tá te mostrando. A gente acredita tanto nessa metodologia de investir que a gente escreveu um e-book detalhado te ensinando como essa estratégia funciona e te revelando 10 empresas muito baratas nesse momento que você assistiu o vídeo. Para você ter acesso, clica somente nesse link aqui em cima ou no segundo link da descrição e faz o download gratuito desse e-book. O fato é que a Vale está facilmente entre uma das 20 empresas mais baratas da bolsa com um earning yield de mais de 24%. E normalmente, quanto mais barata está uma empresa, menor é a chance dela despencar demais da bolsa, principalmente se os resultados dela não mudarem. Mas isso também não impede que ela fique barata por muito tempo e a gente já falou sobre isso. Por isso, a principal lição é: nunca tome decisões baseadas somente na cotação de uma ação. Dito tudo isso, se você quiser saber o que é melhor de comprar nesse momento de crise que a gente vive no Brasil, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.